prevenção primária não é o melhor caminho, é o único. A gente pode ajudar nesse processo, influir na sociedade. Às vezes a gente ataca ou enxerga um problema quando ela bate na nossa porta. Você conhece alguém que possui dependência química? No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas enfrentam problemas com essa dependência, cerca de 6% da população brasileira. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. O nosso podcast de hoje trata de um tema extremamente importante: os desafios para enfrentar a dependência química no Brasil. E para discutir a respeito desse assunto, participam do podcast de hoje o presidente do Sinafresp, Marco Antônio Chicarone, o vereador de Franca, Carlos Arcolino, e o diretor tesoureiro do Sinafresp e auditor fiscal, Devanir Zuliani. Sejam todos bem-vindos, Chicarone, Carlos, Devanir. Olá Camila, muito obrigado. Olá, Devanir. Cacá, uma alegria te receber aqui para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, às vezes tão negligenciado de certa forma. Então, de novo, agradeço muito a presença de vocês e vamos para uma boa conversa aqui entre nós. Camila, boa tarde. Chicarone, Carlos César, o Cacá, é uma alegria muito grande, né, estar te recebendo aqui. Desde já agradecendo o seu pronto atendimento, de tirar aí um dia para estar aqui com a gente, poder falar de um assunto que é tão relevante, né? E a gente que já, de certa forma, vivenciou isso na família, vivenciou isso com os amigos, sabe o quanto é bom, num momento de necessidades, de acontecimentos desses, ter alguém para recorrer, ou ter algum lugar para procurar informações, né? Para poder agir diante dessas situações ligadas à dependência química. Então, desde já, nós agradecemos aí você trazer aqui, a gente sabe que você tem uma experiência muito grande com isso, e poder estar compartilhando com a gente. Eu que agradeço, Camila, Devanir, Chicarone, e de saber que esse encontro só está acontecendo porque a Sinafresp foi a Franca. E hoje a Franca veio a Sinafresp, não é? Com o evento que vocês, de maneira assim, olha, até hoje rende frutos a visita da Sinafresp na Cidade de Franca. Então, nós que agradecemos. Eu estou como representante aqui, né, daquele encontro, da Câmara Municipal que eu fui representante. Agora nós estamos aqui partilhando as nossas vidas, os nossos projetos e principalmente agradecendo essa oportunidade que vocês nos dão. Que bacana, e sempre será muito bem-vindo. Bom, Cacá, conta pra gente como foi o início ali da sua trajetória nessa parte de assistência social. Então, eu costumo dizer, nas palestras, nos encontros, nas empresas, qualquer lugar que eu vou, eu costumo dizer que nós somos... a cada segundo a gente faz escolha. Por exemplo, eu fiz escolha de vir até aqui. Os que estão aqui fizeram escolha de estar aqui. Quem está nos vendo pode fazer a escolha de desligar. Ou pode fazer a escolha de pensar assim, não, eu vou escutar, mas só escutar não adianta, tem que acolher no coração e transformar esse nosso bate-papo numa meta para a família, para as pessoas e para ela própria, você entendeu? Porque eu estou nessa lida aí há 40 anos, porque quando eu estive preso em 84, eu descobri o verdadeiro sentido da minha vida. Porque a minha vida era parecida com esse copo, ela era um tanto quanto vazia. E eu precisava de um despertar espiritual. E eu posso, já entrando no tema da dependência, eu posso garantir com toda a certeza do mundo. Existe um processo. Não é uma coisa mecânica e mágica a dependência química. E você pode ter certeza. As situações estão fundamentadas de 0 a 13 anos, quando forma o caráter da criança. Então, quando se fala em dependente químico, tem que visualizar o ser humano. Não aponta que é a dependência de álcool ou droga, principalmente em contato com o meio que ele viveu. Por exemplo, eu perdi a mãe com 4, perdi o pai com 8, com 14 fui usar droga, com 24 eu estava preso, resumindo. Mas quando eu dormi em construção abandonada aos 24 anos, um parênteses, não se deleta a consciência. De 0 a 13 anos, todo mundo que está nesse estúdio, todo mundo que
que está nos vendo agora. De 0 a 13 anos, tudo que você enxergou, tudo que você escutou, tudo que você sentiu na pele, reflete em você até hoje. Porque quando meu pai morreu, eu estava do lado do caixão do meu pai, encostou uma mulher e falou assim: Deus castiga. Levou o pai e levou a mãe e as crianças vão passar fome. Então, eu coloquei um pendrive pensando assim: Deus castiga. Com 24 anos, eu usava cocaína injetável, roubando, traficando, buscando, fedendo, cheirando, igual os caras da Cracolândia eu tava. E eu dormia na construção abandonada, e meu problema não era cocaína, era Deus castiga. Levou o pai, levou a mãe e as crianças vão passar fome. Por isso, Chicarone, Devanir, nós temos que pensar que nós temos o poder da palavra. Primeiro dentro da nossa casa, depois nos lugares que a gente frequenta. Então, quando eu tive essa possibilidade do despertar espiritual, eu simplesmente fiz um retorno. Porque o dependente químico, ele não nasce dependente químico, ele estava indo pela estrada errada. Lá na frente está o retorno. Aí eu aceitei o retorno e estou há 40 anos em alguns trabalhos como voluntário, porque isso me dá sentido para a vida. O que enche o meu copo é algum trabalho voluntário. E se você tem um vazio existencial, pode ter certeza. Procure um trabalho voluntário que as coisas vão se encaminhar. Foi por aí que eu comecei. E, de fato, essa base familiar é muito importante. Com certeza, a ausência dela trouxe aí muitas consequências. A sua história de vida, como você coloca, e essas questões, tenho certeza que servem de inspiração para muitas outras pessoas. E, aproveitando esse gancho, vocês, como auditores fiscais, Devanir e Chicarone, o que motivou o Sinafresp a tratar de um tema tão complexo, tão sensível, a levar essa pauta tão importante, tanto para a categoria quanto para o público externo que nos acompanha? Olha, Camila e pessoal, né? O motivo da gente estar tendo essa conversa aqui, né, Cacá, é porque nós aqui, enquanto auditores, a gente tem uma vertente cidadão em nós, né? E essa vertente cidadão, essa vertente ser humano, essa vertente pessoas de família e com amigos, a gente vê que há circunstâncias que às vezes se tornam muito difíceis de alguém lidar sozinho. E aí se conversa pouco sobre isso. Por exemplo, essas questões de dependência química. Então, nós, tendo a oportunidade de ter essa conversa, e aí depois, em algum momento, a gente até vai chegar, e talvez a gente consiga conversar, Cacá, sobre que tipo de ajuda você teve, se é que teve, dos serviços públicos, das coisas públicas. Porque é para isso, inclusive, que a gente, auditores, trabalhamos. Então, nós que estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, né? Do lado aqui da Cracolândia. Então, a gente vê dependentes químicos, pessoas em situação de rua, e a gente olha e fala, puxa, o imposto que eu trabalho para arrecadar, o tributo que eu arrecado, pode e deve ajudar nesta situação concreta, né? Então, podendo tomar essa atitude, Camila, de discutirmos isso, aí eu paro e penso, por que não fazê-lo, né? Então, é nesse sentido que a gente vem e traz esse tema que, de novo, nos aproxima das questões de humanidade, muito mais do que das questões técnicas, puramente técnicas, essas questões que nos tornam humanos. Sim, eu também o que me motiva ou motivou, além das colocações que o Chicarone fez, é o fato de também trabalhar há muitos anos com famílias, né? E ter consciência de que esses problemas de dependência química, eles são muito mais reais do que a gente imagina. Acontecem muito mais famílias do que a gente imagina, inclusive eu tive esse problema familiar, né? E não é só no sindicato, sim, mas nós representamos pessoas, seres humanos, né? E graças a Deus, se nenhum dos nossos colegas tiver esse problema instalado, que nenhum dos nossos colegas auditores vivam esse problema da dependência química. Mas com certeza, se o nosso colega não vive na família dele, sempre tem alguém do lado, né? Amigos que às vezes necessitam de orientação. Então, baseado também no meu trabalho, no conhecimento que eu tenho aqui do nosso amigo Carlos César, de toda a experiência que ele tem, foi uma oportunidade que nós tivemos de convidá-lo para falar um pouco esse tema.
Porque, de repente, isso pode servir para alguém que esteja vivendo esse problema, espero que não vá viver, mas que conheça alguém e pode, a partir desse podcast, desse bate-papo, ter algumas orientações para, numa situação dessas, né, agir como alguém que possa ajudar, encaminhar de forma correta, identificar de forma correta. Então, o que me motiva, além das questões que o Chicarone já colocou, é exatamente isso. É que nós somos seres humanos, trabalhamos com seres humanos, né? E nada melhor do que a gente sair um pouco dessa questão puramente sindical, salário, são leis, legislação tributária, reforma tributária, para falar um pouco de gente, né? E o que nós estamos fazendo isso aqui hoje é isso daqui, né? Trazer uma informação que espero que ninguém precise, mas se precisar, ela é de grande relevância. E promover também ali a justiça social, humanizar, Isso, exatamente. porque qualquer pessoa está sujeita a se tornar, ter aí uma dependência química. Cacá, como você enfrentou essa dependência química e como identificar? Um dependente químico? Sim, como que a pessoa também, a vítima ali que está passando por isso, como identificar que ela está caminhando para essa questão da dependência química? Olha, na verdade, a família não é a última a ficar sabendo, porque tem um ditado popular, a família é a última a ficar sabendo, a família é a primeira. Ela é a última a entrar em contato com essa dor, porque existe o sistema de negação do paciente e da família, né? Porque o comportamento muda. Então não tem como a família deixar de observar o comportamento inadequado, entendeu? E aí, através das observações, o que é primordial é pedir ajuda. É pedir ajuda naquele instante, não alimentar o sistema de negação. Porque só existe um dependente químico porque tem um agente facilitador na família. E o dependente químico, ele já nasce quase Einstein. Ele sabe quem que vai facilitar. Aí ele vai sempre naquele agente facilitador. E aí ele vai acumulando. Porque, na verdade, a droga ela tem 4 fases. Fase experimental e habitual. Nessa fase, todo mundo fala assim, eu só uso. E ele não acredita que ele vai chegar na fase do abuso, mas ele vai chegar. Não são todos. Não podemos generalizar. Mas da fase experimental e habitual, eu trabalho, eu estudo, eu sou educado, eu mantenho meus valores. Eu consigo. Só que depois eu vou para a parte do vício. Aí eu não consigo tanto. Não é só uso esporádico. E a hora que eu menos espero, eu estou na fase do abuso. E eu da bebida fui para maconha, da maconha eu passei um tempão, daí eu não... Porque só a maconha não preencheu o meu vazio, eu precisei buscar algo de fora para preencher alguma coisa dentro. Aí eu cheguei na cocaína. Aí depois descambou, aí não tinha... Na minha época, não tinha o crack, senão eu não estaria aqui falando. Senão a gente... Porque o dependente químico, ele não usa droga porque gosta, por prazer. Ele usa a droga para anestesiar a consciência. Porque se ele ficar muito consciente, ele vê a dor que está fazendo para a família inteira e ele fala, eu não posso ficar consciente, que é muito estrago. Então ele usa, não é por prazer mais. No começo é. Um refúgio ali para o problema. Para não... Só que a hora que ele está num estado de sanidade, ele vê o quê? O problema está do mesmo jeito. Aí ele usa de novo. E vai virando essa compulsão e não consegue parar. Quais as orientações que você indica para as famílias? Porque como o Devanir pontuou aqui, discutir esse tema é muito importante porque uma vez identificada essa dependência química, e agora? O que fazer? Muito bem, boa pergunta. Eu atendo as famílias hoje do Brasil inteiro. Com essa questão da pandemia, online, essas coisas e tal. Não é só pegar o paciente daqui e levar para lá. Você tem que fazer um projeto com a família. Então, primeiro, para eu não gosto nem de falar o termo internação, eu gosto de falar retiro. Porque no meio que o paciente está, ele não consegue sair. Você tem que retirar ele do meio e levar ele para um espaço, que é uma clínica ou uma comunidade terapêutica. Ele vai para lá para parar de usar droga? Não. Ele vai para rever a sua história de vida, de 0 a 12, 13 anos, as frustrações profissionais, amorosas. Ele vai ter um diagnóstico daquilo que impulsionou ele a usar droga. Aqui ele vai ter um tempo para construir um projeto de vida. Quando ele construir o projeto de vida, para onde ele vai voltar? Para o meio que ele estava. Aí a importância da família
da família ter uma participação fundamental. Então eu atendo a família, a gente bola um projeto família antes da internação, durante, porque se você chegar lá e falar besteira na primeira visita, o paciente vai vir embora. É antes, durante e o pós-tratamento, que é importante para a gente bolar um contrato das coisas que vão acontecer, porque ele não pode encontrar a família do mesmo jeito que ele deixou. A família também precisa passar por um processo de mudança, principalmente comportamental, entendeu? Senão ele fala assim, só eu cuidei e ninguém cuidou, e aí as coisas não se... assim, não é alimentado o projeto de vida do paciente que estava lá. Permita-me a pergunta. Já você falou nessa questão da família e tudo mais, né? Seria interessante falar também nessa questão da família, que a gente ouve muito o termo codependência. Codependência é quase uma doença. Sabe por quê? Porque o codependente é aquela pessoa que esquece da vida dela para cuidar do outro. Então ela vai virando órfão, refém da vida do outro. Então ela não olha para ela. E aí o outro vai ficando doente, e ela não é para ela. Ela não passeia, ela não caminha, ela esqueceu da vida dela. Adoece junto. Ela adoece mais que o outro. Porque o outro está curtindo e ela está sendo curtida. Ela esqueceu de si próprio. Inconscientemente, essa pessoa vai torcer para aquele outro não recuperar. Por quê? Senão ela vai ter que olhar para a vida dela. Ela fala assim, vixe, eu tenho as minhas angústias, os meus traumas, as minhas dores. E eu ainda não olhei para isso, para mim. Eu não olhei para dentro de mim. Então, inconscientemente, não é legal o outro sarar. Por isso que, às vezes, se não cuidar da família, essa pessoa, se for visitar, ela vai prejudicar o tratamento do paciente, porque ela vai facilitar o uso para ele voltar. Então, veja bem, uma historinha rápida. Nossa, isso é muito complexo. É muito complexo, isso aqui daria outro podcast. Uma historinha rápida. A mulher cuidava do bêbado, do alcoolista, a mulher cuidava dele. A mulher, esposa, cuidava. Aí o bairro inteiro falava, nossa, a senhora é uma santa, a senhora é uma guerreira, a senhora pega ele caído, a senhora dá banho nele, a senhora cuida dele, a senhora. Ela, a senhora, né? Um dia o indivíduo, historinha, foi pro AA, recuperou. Aí quem ia visitar a casa, falava quem? Mas você é um santo, você recuperou, você está dando testemunho, você está dando palestra. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Gastou a vida dela como santa, agora ela não é nada. Agora o centro das atenções passou a ser o paciente. Inconscientemente pode ser que a codependência vai levá-la a contribuir para uma recaída do paciente. Entendeu? Como é que é preciso os dois processos e os dois projetos, tanto família quanto o paciente. Seria ali a ausência de um protagonismo retirado daquele que sempre auxiliou. Sim, e que deu a vida, e estava tudo certo, né? E que estava, não, dentro de uma sã consciência eu estou salvando o ente querido, mas só que você não pode esquecer de si próprio. Por isso que é interessante, quando eu auxilio as famílias, quando eu digo para eles assim, olha, o dependente, sabe a enxurrada que está correndo? A família está indo e ele está sentado na calçada olhando a família inteira aí. Então não é justo que a família vá para o bueiro e o dependente fique sentado esperando as coisas acontecerem. Então tem que ter, ele tem que ter essa conscientização de que ele está adoecendo, porque um dependente químico adoece pelo menos uns 20. Entendeu? Há uma pesquisa da OMS que indica que cerca de 30 milhões de brasileiros conhecem ou têm ali um relacionamento próximo com pessoas que possuem dependência química. Vocês conhecem alguma pessoa que possui dependência química? Se sim, quais foram os desafios enfrentados ali no dia a dia? Posso falar primeiro? Não, eu não só conheço, como, né, claro, não vou dizer nome, nada, mas eu vivi esse problema em família. Né? No meu círculo familiar eu tive esse problema e posso testemunhar que não foi fácil e não é fácil. Tudo isso que o Carlos César acabou de falar aqui agora é o que eu vivi, essa pessoa ligada à minha família, é o que eu vivi, essa pessoa ligada à minha família vivenciar no dia a dia. Ou seja, a família
acabou vivendo uma situação muito complicada de codependência, né? Chegando inclusive a casos de agressão e tudo mais. Então não é uma situação fácil. Isso que ele falou, eu assino embaixo porque eu vi isso acontecer, né? E essa codependência, ela continua até hoje, né? E essa pessoa com que eu estou falando, não só isso, a gente trabalha com famílias também, Franca, outros casos, né? Alguns, até depois eu devolvo uma pergunta para o Cacá. Alguns, de certa forma, eu vou chamar aqui, eu não sei o termo ser correto, mas eu vou colocar assim, recuperaram através de uma clínica, de uma internação, levam uma vida normal. Outros tiveram recaídas, né? Uma recaída, 2 recaídas, né? Então, eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Já vou até adentrar no assunto, né? Como as famílias evitar, né, essas recaídas? Ou como que pode ser feito para evitar essas recaídas de uma pessoa com esse problema instalado ir para uma clínica ou comunidade terapêutica, voltar e acabar tendo que ir novamente? Isso a gente percebe que acontece assim, numa quantidade relativamente grande. Então, ou o paciente não assimilou o tratamento, ou a clínica, e isso é muito importante, ou a clínica ou a comunidade terapêutica não tem um tratamento, adequado para aquele tipo de paciente. É preciso ter um programa terapêutico. Se você clicar aí no computador aí, clínicas para dependente químico, vai aparecer 3.000. E uns lugares bonitos e piscina. Qual que é o programa terapêutico? Tem psicólogo individual? Passa o psiquiatra lá. Vai ajudar a construir um projeto de vida para depois poder voltar? Isso é fundamental. Agora, a questão da recaída, às vezes não é que teve recaída, é que ele nem ficou de pé ainda. Para ficar de pé, no mínimo 6 anos. E isso, primeiro lugar, saiu de uma comunidade, de qualquer lugar desses dois aí, ou comunidade ou clínica. Se não tiver aquele projeto de vida de disciplina que ele conquistou lá dentro, não vai dar certo. Então tem que alimentar a espiritualidade, tem que ter disciplina, tem que renunciar a uma somatória de coisas, principalmente os ambientes que ele vivia antes. E aí nessa parceria com a família, agora a família é simples, é só dar o bom exemplo. É mais simples que você imagina, é só dar o bom exemplo, para que não aconteça de maneira repentina, essa não é nem recaída, né? Mas essa não continuidade no tratamento. Então, se teve, presta atenção, eu tive um despertar espiritual dentro de um presídio, dentro da cadeia. Tem gente que tem um despertar espiritual dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade terapêutica, ou num acidente, ou em qualquer coisa. Porque Deus é muito mais que uma religião, uma religiosidade. A espiritualidade é como se você vai no almoço self-service, cada um escolhe um prato. Se essa pessoa, então eu estou falando só, tem homens e mulheres, porque tem as mulheres também que a gente atende nas clínicas. Se essa pessoa teve um despertar espiritual, com certeza, se ela der continuidade alimentando esse processo, jamais vai ter recaída, porque tem uma diferença. Parar de usar droga e sobriedade. Parar de usar droga é uma coisa. Sobriedade é um estágio de vida que você passa a viver. Os valores, honestidade, bondade, respeito, é diferente. Quando a droga perde o sentido psicológico dentro da minha vida, aí dali para cá nunca mais precisei usar droga. Por quê? Porque os meus projetos são outros completamente diferentes daquilo que era a dependência psicológica de usar alguma coisa para me sentir gente, entendeu? Você citou uma questão sobre as raízes ali da dependência química. São vários fatores que influenciam, como desemprego, crise econômica, a falta de estrutura familiar também. Para vocês, a sociedade, o poder público, os nossos representantes políticos em âmbito estadual, federal, têm olhado para essas raízes? O que paliativo, né? Porque, por exemplo, na cidade de Franca tem os CAPs que atendem, tem o Centro Pop que atende, tem os benefícios do município, os benefícios federais no que diz respeito às vagas sociais para quem quer internação. Mas a grande pergunta é qual que é o projeto
qual que é o projeto e o programa que é o mais necessário no caso, que é antes de começar o problema. Prevenção primária. Porque a prevenção primária não é o melhor caminho, é o único. A prevenção primária. Da dengue, qual que é o melhor caminho? Prevenção primária. Então, se você for ver, não existe programa e projeto na prevenção primária. Dificilmente. E aí, olha para você ver, Chicarone. Presta atenção. Se começasse num processo lento, trabalhar nas escolas municipais, estaduais, aquela criança ajudando na formação do caráter de 0 a 13 anos, falando dos valores, com certeza lá na frente nós teríamos pessoas melhores. Você pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Porque hoje, quando eu usei droga porque carência afetiva de pai e mãe. Sabe o que uma criança mais quer hoje? Para você que é da Sinafresp, até para você que é aposentado, que é avô, o que uma criança mais quer na vida, esquece financeiro. Não é herança. É o cheiro e o colo do pai, da mãe e do vô, que não dá mais tempo. O cheiro do pai, o colo da mãe, isso não tem mais. Por quê? Por causa da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa dorme, está acelerada, acorda acelerada, e ela vai num processo insano. Aí o que a criança vai? Hoje tem criança, tem carência afetiva de pais vivos. Então, levar a criança a pensar a respeito das escolhas na fase da formação do caráter seria uma ótima iniciativa e isso a gente não vê. Muito relacionada à questão de saúde mental. Saúde mental. Lá na frente, os benefícios serão maiores. Que a depressão também Sim. leva a essa questão da dependência química, essa síndrome do pensamento acelerado aí no ambiente de trabalho. Então, muitos fatores podem levar a essa questão da dependência química. E na minha trajetória, eu fiquei 8 anos dentro de uma comunidade terapêutica. Eu chegava segunda, saía sexta. O que eu aprendi lá, hoje me dá fundamentação para entrar dentro de uma empresa. Porque quando nós chegamos aqui, o Chicarone falou a respeito do tripé, que está aqui na câmera. E o que eu desenvolvo nas empresas é um tripé. Primeiro lugar, família. Primeiro lugar, família. Se você estiver doente, você não vai trabalhar de maneira muito legal, né? Fala, e o menino está com febre, a menina está com febre. Se você tem um ressentimento, uma mágoa, se você não está bem em casa, se as coisas não estão dando certo, você vem para a empresa, mas o rendimento é menor. Primeiro lugar, família. Segundo lugar, empresa, porque da onde eu tiro o meu sustento? Sabe a quem dá valor o que tem antes de perder. Valoriza a empresa que está te valorizando também. Família, empresa e humanização. O que é família? Família é um lugar que as pessoas convivendo cooperam entre si. Quem não coopera não faz parte da família. O que é empresa? Um lugar que as pessoas convivendo cooperam entre si. Então a empresa precisa oferecer algo além, muito além do que só salário. Aí entra esse processo de humanização. Levar o outro a se sentir mais gente. É uma pena que as pessoas não desenvolvem alguns projetos onde eu posso falar da minha dor para aquele que está mais perto. O que está mais perto é o cara da empresa. Então, depois de um tempo, eu comecei a desenvolver esses processos com 5 encontros, mas eu nunca falei da profissão. Eu sempre falei do quê? Da vida, da família. E com as dinâmicas, existe essa proposta e acaba acontecendo. Para quê? Para que quando termina esse projeto que a gente desenvolve em 5 encontros, sai uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa com rendimento melhor e uma pessoa mais irmão daquele que está do lado dele. Bacana. Não, é que você tinha feito a pergunta, né, com relação aos poderes públicos e uma série de coisas. Claro, nós não somos especialistas nisso, mas a gente sabe que o poder público, tanto federal como estadual, tem sim investimentos. A gente acompanha, por exemplo, principalmente de Franca, onde eu sou, que as comunidades terapêuticas, as clínicas, elas têm incentivos, tanto federal como estadual, como, por exemplo, o pagamento de vagas. Vagas sociais. Tá? Mas a gente vê assim que o poder público ele consegue chegar até, vamos dizer assim, o limite, eu diria que muito mais financeiro e estrutural. Mas existe essa questão que vai chegar na pessoa, que aí vai estar dentro dos funcionários que estão naquela comunidade terapêutica, que estão naquela clínica, e não só isso hoje. E a gente está fazendo isso aqui porque esse é um papel que é nosso, é de toda a sociedade. Somos nós, afros, de estar olhando para essas coisas, de estar enxergando famílias que estão vivenciando esse problema e poder ter um pouco de conhecimento e disposição
para estar ajudando. Porque às vezes é muito mais fácil a gente ignorar, até dentro da família. Ignorar, botar o tapete por cima ali, lavar as mãos, ó, não é problema meu, né? E exatamente no momento, eu falo isso porque eu vi isso na família, é exatamente aquele momento onde a pessoa mais precisa do apoio. Então eu digo isso porque quando isso aconteceu, eu fui um dos que, né? Claro, na minha família, em todos os graus, eu tenho muito trânsito, muito boa convivência, né? E eu percebi, as pessoas disseram, olha, o apoio que nós recebemos de cada um da família está sendo fundamental para a gente fazer essa transição, na certeza de que esse problema que aconteceu vai se resolver, né? Que a pessoa vai voltar para casa em condições boas e tudo mais. Mas então eu só queria colocar isso, que o poder público talvez não seja o ideal, né? E aí entra nosso fator auditores fiscais, né? Que a nossa busca de arrecadação, né? Ela serve, aquele dinheiro, aquela verba que vai, por exemplo, servir para esse tipo de coisa, né, para o governo investir nesse tipo de ações. Então, eu vejo assim, que o poder governamental ele pode sim entrar com estrutura, entrar com programas, entrar com uma série de coisas. Mas o que a gente quer falar aqui hoje é que existe um outro nível. É o nível nosso, nós, famílias, nós pessoas, nós colegas de trabalhos, né, amigos, que existe aí um grande campo para a gente estar atuando, a gente estar ajudando e, né, e contribuindo aí com a sociedade como um todo, né? É um problema social, um problema de todos. É um problema de todos. E aí, Cacá, você comentou aqui então que no seu processo de despertar, né? Eu entendi assim alguma coisa mais pessoal. Você estava lá em um momento e você pessoalmente teve lá um insight. Na sua experiência aí nas comunidades terapêuticas ao longo do seu trabalho, dos 40 anos aí, como que é a aproximação então de uma pessoa com dependência química dos meios que possam ajudá-la a entrar em recuperação? É uma coisa que é mais na linha do insight? É uma coisa, como o Devanir está colocando aqui, da participação da família? Quer dizer, qual é o tipo de embate, né, que acontece entre essa pessoa com dependência química e os familiares, que às vezes não sabem trabalhar essa questão, atribuem uma culpa indevida, no mais das vezes. Então, como é que é a sua experiência nesse sentido? Então, isso é uma pergunta importante. Por quê? Porque quando a família tem o diagnóstico, o primeiro embate na família é para perguntar para si próprio, onde foi que eu errei? O segundo embate, você falou assim, a culpa é sua. Não, a culpa é sua. A culpa é daquele. E aí fica um sentimento de culpa, todo mundo vira vítima. Fica uma família vitimizada. E isso não resolve, não adianta em nada. Então o processo todo, nem todos têm esse despertar espiritual, precisa ser provocado. E às vezes precisa alimentar, mostrar caminhos, porque a Sinafresp está fazendo o quê? Está mostrando caminhos. Ó, tem caminhos para poder colaborar, só isso. Então, aí nós temos que colaborar com o paciente para levá-lo a uma conscientização de tudo aquilo que ele errou, que ele fez. O que é uma situação de insanidade? Insanidade é você cometer os mesmos erros hoje que você cometia ontem. Esperar que o amanhã é melhor. Isso é sinônimo de loucura. Faz as mesmas coisas erradas hoje, pensando assim, não, vai dar certo, mas você está cometendo os mesmos erros de ontem, hoje, amanhã não vai dar certo. Então, primeiro passo, daqui para trás, o que passou, daqui para frente, qual que é o novo projeto de vida que você quer construir? Sabe por quê? A vida, e Deus te proporciona todo dia, o papel e a caneta, ele só não escreve por você. Aí você tem que fazer a sua parte. E eu preciso fazer a minha parte, vocês estão fazendo a parte de vocês mostrando caminho, e assim cada um faz sua parte, cada membro, a família e o paciente. E nessa troca, nessa pista de mão dupla, existem inúmeros caminhos. Por exemplo, no Brasil inteiro, eu fiquei lá, trabalhei 7 anos. Tem uma ONG chamada Amor Exigente. Ama o paciente, exige um pouquinho. O que ela faz? Ela cuida do pai, da mãe, da família, enquanto alguém cuida do paciente. Só que aí ela vai descobrir que o problema não era o paciente. Ela precisava daquilo para ela.
para ela mesma, para ela rever o seu histórico, para ela ver a sua conduta, para ela mudar os comportamentos dela, não em função do outro mais, mas porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor dentro da minha casa. Aí o projeto funciona. Porque antigamente tinha um rótulo que quem ia para o amor exigente era alguém que tinha problema de dependência química em casa. Não é. Não é não. É um grupo de autoajuda. Autoajuda para aquelas pessoas que buscam o grupo. Todos voluntários. Então, os caminhos existem. Basta a pessoa, assim, nos procurar e tentar, assim, de uma maneira ou de outra, buscar os próprios caminhos. E também é importante que haja campanhas de conscientização, tanto ali por parte de... que bom que nós temos várias ONGs, várias iniciativas também como a sua, de espalhar essa informação, essas orientações, mas também há uma falta ali de uma ausência de campanhas de conscientização para que esse tema seja cada vez mais debatido e que a complexidade seja detalhada. Cacá, você escreveu um livro sobre a sua trajetória, relatando as consequências da dependência química na sua vida. Fale um pouco sobre essa publicação. Então, acontece que teve uma... Nesse tempo eu trabalhava em comunidades terapêuticas, né? Eu fiquei 8 anos lá. Já faz mais de 30 que eu comecei a desenvolver projetos diferentes. Escolas, empresa, tudo. E nós temos a nossa comunidade lá que tem 1.800 famílias reunindo uma vez por semana, que é algo da igreja. E uma mulher fez uma proposta. Escreve um livro, porque o livro vai onde você não vai. Aí eu falei, é verdade. E ela falou assim, e o investimento não é o custo. O investimento é tudo por minha conta. Aí é interessante, eu gosto de falar nas empresas, né? Nas empresas tem sempre o otimista e tem o pessimista, né? O pessimista é aquele que tem cara de sexta-feira da paixão. Quando você chega, você fala, ele só fala, não vai dar certo, ele só reclama. Aí teve um cara que falou assim para mim, você vai escrever o livro? Eu falei, acho que eu vou escrever. Ele falou assim, quantos? A primeira edição eu vou escrever 2.000 livros. Ele falou assim, vixe, o armário é grande para guardar, não vai vender. Esgotou a 9ª edição. A 9ª esgotou. Porque palestras, congressos, o pessoal pedia e já fazia dedicatória e tal. Mas o crucial do livro é que ali eu me esvaziei de mim mesmo para servir, não para me servir. Você entendeu? Eu queria servir. E esse livro chegou para o mundo inteiro. E eu visitei 11 países já. Já visitei 11 países. Então, isso foi para... E principalmente, num momento que você que nos vê na Fresp... E você levou o livro a todos esses países que você visitou? Todos os lugares. Porque o pessoal já sabia antes. E tinha na Itália teve um homem lá, não, eu tenho que traduzir isso aí, né? Vamos fazer isso aí para vocês. Para vocês não, pega o dinheiro, dá para uma ONG aí. Não é dinheiro, não é para mim. Mas o ponto crucial que muitos, assim, que chamava a atenção do livro, não era perder o pai, perder a mãe, o despertar espiritual da cadeia. Acontece que quando você tem uma espiritualidade alimentada, você tem sempre um problema. Aí você resolve aquele, a vida te arruma outro. Aí você resolve aquele, tem mais um. Eu estava com 4 filhos. E aí, eu fazia uma bateria de exame todo ano. Bateria, hemograma, sífilis, hepatite e tal. E um dia eu fui, Chicarone. Chegou lá, o homem falou assim para mim, teve um que não deu certo. Olha o poder das escolhas. Eu tomei cocaína com 2, dentro do meu quarto. E uma voz, de que jeito que Deus fala com a gente? Através da consciência. Só que a consciência mostra caminho e direciona. Não te obriga a fazer nada. Através da consciência é Deus que fala. E eu escutei uma voz falando assim, não toma, vai pro quarto, vai pro banheiro. E eu falei assim, não, eu que quero fazer. Porque um dos fatores que leva uma pessoa a usar droga é ela mostrar pro outro que ele é um gigante quando é um anão. É forte quando é fraco. E eu queria mostrar que eu tomei cocaína no meu quarto e eu era gigante. E eu fui. Passados anos, com 4 filhos, fui fazer uma bateria de exame, o doutor falou assim, hemograma, sífilis, hepatite, HIV deu positivo. E eu estava lá olhando para o médico, e onde foi minha cabeça? Na minha família. Se eu faço escolha errada, eu adoeço a família inteira. Se você dentro da empresa faz escolha errada, você adoece uma família inteira. Você entendeu? Olha como é que é muito mais do que só dependência química. A cada escolha errada eu tenho que pensar que eu não moro sozinho. E aí o outro exame de HIV deu positivo.
e o terceiro em Uberaba deu positivo. Aí alguém falou assim, tem que fazer a carga viral. Tem que ser nas clínicas em Ribeirão. Eu falei, eu vou. Chegou lá, o doutor falou assim, eu colho o sangue, como humano, né? E levo o resultado na sua casa. 7 dias depois, bateu lá em casa, tocou o celular, ele falou assim antes, doutor Gilson, e a esposa médica, Marina. As crianças tá aí? As crianças tá aqui. Põe pra brincar na casa da avó. Os meninos saíram, ele chegou lá e falou assim, ó, não deu certo. Carga viral, 1.200 cópias, você tem HIV positivo. Agora a alimentação é outra, a esposa tem... Tudo vai mudar daqui pra frente. Tudo vai mudar. Não tem jeito. Fruto das escolhas incorretas. Só me restou uma alternativa. Pena que eu não posso fazer dinâmica aqui. Eu só faço nas palestras. Só restou uma alternativa. O quê? Com 4 exames de AIDS positivo. Escutar a consciência. Porque eu encontrei meu amigo num presídio. Ele não me abandonou. Ele não brincou comigo. Ele falou, não, eu vou te dar uma vida de sobriedade e pra agora... Aí eu escutei a consciência, igual aqueles rádio antigo que a gente tinha, né? Que punha lá e ligava, pegava a antena, fazia barulho. Aí alinhou. Alinhou e escutei uma voz falando assim, a hora que você for deitar, procura jogar o chinelo embaixo da cama. Eu falei, mas que isso era coisa da minha cabeça? Repetiu a voz, a hora que você for deitar, empurra o chinelo embaixo da cama. Ah, mas... Pela terceira vez, Camila, eu falei assim, o que precisa ser feito? Eu tenho que escutar, acolher e tomar uma atitude. Empurra o chinelo debaixo da cama. Aí eu empurrei com força mesmo, cara. Mas eu joguei lá no fundo. No outro dia, cedo, na hora que eu acordei, que eu fui pegar o chinelo, agachado não dava. O que eu fiz? Ajoelhei. Quando eu ajoelhei, eu escutei uma voz falando assim, para de correr. Para de correr. Pra que tá correndo? Rapaz, volte a se encantar com as coisas pequenas. Como enxergar, escutar, sentir as coisas, a saliva. Você sente a água na boca escovando dente. Faça do seu ordinário coisas extraordinárias, que é ser gente de novo. Hoje eu tenho 4 positivos. E aqui, São Paulo, Laboratório Lavoisier, Avenida Angélica. 2 kits dos Estados Unidos comprovado, 4 positivo e 2 negativo. A esposa foi fazer o exame, o que deu? Negativo. O filho mais velho, negativo. Somaram lá um grupo de pessoas e médicos lá em Ribeirão, falaram, traz o rapaz com os exames. 4 e 2. Eles olharam e falaram assim, me explica como é que você vive. Eu falei, as coisas de Deus não se explica, se vive. Aí teve um outro que falou assim, rapaz, agora você vai ganhar um dinheiro bom. Por quê? Se você entrar com um processo, com esses 4 aí, você tá rico. E eu falei assim, não, doutor, não vai dar certo, não. Eu quero servir com essa minha história para as pessoas não chegarem nesse ponto. É servir, eu não quero me servir. E isso, já estamos assim, né, nesse processo, que aí o pessoal despertava curiosidade para ver os detalhes do livro. A sua história é muito inspiradora. Eu fico feliz que você tenha vencido a dependência química e muito feliz também por isso, essa história, esses relatos estarem registrados em um livro e infelizmente, na verdade, felizmente, não temos a edição de um livro aqui, porque na 9ª edição já também as edições ficaram ali esgotadas, então de fato você espalhou essas histórias, espalhando aí essa missão e que essas histórias, que a sua história ajude outras pessoas a vencer também. Você fez algumas colocações, né, da questão que leva à dependência, né? Falou da sua vida e uma série de coisas, né, da situação familiar. Mas hoje, né, a gente observa na sociedade muita gente aí correndo atrás de um tanto de coisa. Uns vão para as drogas experimentar, como você já falou, vai experimentar sem nada. Curiosidade. Isso. Outros, às vezes, vão fugindo de uma dor que você colocou. Um luto, né? E, no final das contas, os 2 casos ou mais casos vão estar aí numa situação, vamos dizer assim, de dependência constante, vamos dizer assim, né? Então, para deixar assim, nem sempre, então, é uma conclusão que eu estou tirando aqui,
a questão da dependência química, ela está só por causa de fugir de uma dor. Ela está também por causa de uma busca, às vezes, descompromissada, de querer, como é que eu usaria a palavra? De fazer parte da turma. Fazer parte do meio é fundamental, porque eu quero me sentir gente, porque ele não está se sentindo gente em algum lugar. É isso que eu gostaria de chamar um pouco a atenção, porque a gente vê, estou dizendo isso porque eu tenho um filho de 20 anos, né? E eu sempre oriento, olha, cuidado com as escolhas, cuidado com os grupos, né? Então, como a gente está falando aqui para colegas, a gente sabe que colegas têm filhos nessa idade, né? É muito importante a gente colocar esse tipo de coisa, né? Porque a gente fica achando, às vezes, que a questão da dependência, ela está 100% ligada porque, não, a dor, o trauma pode levar a isso como uma fuga, se é isso que eu entendi que você falou. Mas essa questão de fazer parte da turma, de uma série de coisas, também é um perigo, né? Hoje, porque você pode cair numa armadilha ali na frente. É bem isso que eu estou falando? É, justamente. Porque não só... Antigamente era muito em função da curiosidade somente. Despertou a curiosidade. Mas tem autoestima baixa, tem uma sensibilidade aguçada que nós temos. O dependente químico tem uma sensibilidade. Tem um potencial danado. O dependente químico não é um... Mas só que está canalizado para o lado errado. Você tem que voltar o potencial dele para o lugar certo. Então... Além de uma frustração profissional, tem certeza, uma frustração amorosa, rompeu o relacionamento, o cara vai buscar uma fuga, né? Eu tava com o projeto tudo certo, eu ia ser jogador um atleta, tal, não deu mais. Rompeu um sonho, pode ser que vai levar... Então, não existe um perfil único, definitivo e um modelo pronto. Então, é uma somatória de valores que leva o indivíduo a, de repente, a buscar só essa noite, só no show, só no baile, a hora que vai ver, experimentou e gostou. Aí vem eu uso ocasionalmente, aí vem a fase o quê? Habitual. A hora que ele menos esperar, porque na verdade, amigo é aquele que fala para você que você precisa escutar. Colega é o que fala para você o que você gosta de escutar. E na maioria das vezes precisa ver em qual grupo nossos filhos estão inseridos. Daí vem a importância fundamental de um campo da espiritualidade, sem falar da conotação de religião. Daí vem a importância fundamental, mas olha, 100% de um jovem, um adulto, alguém que desenvolva um trabalho voluntário, em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque aí você vai falar assim, puxa vida, quando a gente faz um trabalho voluntário, o que a gente sente? Gente. A dinâmica divina é diferente. A dinâmica divina é assim, ó. Esse copo cheio. Você está cheio. Você tem que derramar em algum lugar. Você tem um campo de espiritualidade. Você está cheio, você vai e derrama no outro que está vazio. Quando você volta, você está mais cheio. É diferente. Existe uma lei física. Solta um papel desse aqui no Japão, na Itália. É uma lei física. Soltou da mão, cai. Existe uma lei espiritual. Soltou da mão de Deus, cai. Não é dependência química, é no comportamento. Tira o foco da dependência e volta o foco para o comportamento. Honestidade, bondade, respeito, integridade. Os valores éticos, morais, de cidadania. Então, quando o foco está aqui, o risco de entrar por esse caminho é muito menor. Tá, então você já mais ou menos colocou aqui, né, as questões do clima, da família, né, dos casos que levam. E ainda me preocupa uma coisa. Quando uma família, então, não sei se você ia fazer essa pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Não, eu não sei se é a mesma também, vamos ver. Assim, tá, então vamos lá. Quando uma família, né, ou até uma própria pessoa, identifica que existe esse problema, tomei consciência. Está instalado em casa, ou está instalado na pessoa, né? Você colocou aqui questão, bom, então tem uma clínica terapêutica, tem uma clínica, né, terapêutica, tem uma fazenda terapêutica, clínica de recuperação, né? E a gente vê isso, inclusive, por experiência própria, que tem casos em que as pessoas colocam num local desse e depois se decepcionam porque não é exatamente aquilo que acontece. Então eu gostaria que você fizesse uma diferenciação um pouco. Não sei se até você já fez aqui, mas o que é uma clínica terapêutica e o que é uma fazenda de recuperação? A comunidade terapêutica, o paciente pode sair a hora que ele quiser. Então se ele acordar mal-humorado, ele fala assim, eu quero ir embora. Aí ele vai embora. Uma clínica fechada,
o paciente só é liberado com autorização da família. A programação da clínica é uma, da comunidade terapêutica é outra. Porque o paciente que vai para a comunidade terapêutica, ele falou assim, ó, ele falou assim, ó, eu preciso tratar, eu quero ir. Aí é um paciente, assim, que a comunidade terapêutica é um caminho bom para ele. E o paciente que você está vendo ele agonizar, vai morrer, está agonizando. E ele não quer ajuda, porque ele não tem lucidez para fazer escolha. Ele está tão doente, mas está tão doente, e o sistema de negação é tão forte, eu não preciso, eu não quero, se alguém me internar, eu vou matar, eu vou brigar, sei o que tem. Então, a doença é tão grave que a família precisa olhar, se juntar, se unir e falar assim, vamos salvar o paciente? Aí vem o pessoal do resgate e resgata para a vida. Aí é um caso específico de uma clínica onde o psiquiatra vai passar lá, o psicólogo individual, tudo é assim, dentro de uma programação bem diferente daquilo que oferece o outro caminho. Os dois são ótimos caminhos, excelentes. Só que precisa ver o perfil de cada paciente para ver aonde a família vai investir. E quem seria a pessoa indicada para ajudar a ver esse perfil? Aí precisa procurar também, porque senão você leva para um espaço que não tem programa terapêutico, a frustração é muito grande. E esse paciente vai falar assim, nunca mais eu quero buscar um caminho para uma internação, porque o processo não funcionou. Então, eu estou à disposição, né? A gente tem os contatos no Brasil inteiro. Se você precisa de um apoio em Maringá, opa, peraí. Se você precisa em determinadas regiões, assim a gente vai trabalhando, costurando para poder mostrar caminhos. Cacá, imagino que você deve ter enfrentado muito preconceito no período que você possuía a dependência química. O que você tem a dizer para as pessoas que nos assistem? Porque esse preconceito ele é muito comum por parte da sociedade em relação às pessoas que possuem essa dependência química. O preconceito existe, mas eu não posso fazer o possível. Eu tenho que fazer o meu melhor possível. O que é o meu melhor possível hoje eu vou fazer? Eu trabalhei 9 meses de graça numa oficina mecânica. Sendo que eu tinha uma profissão como cortador de calçado e ganhava 1.500 naquele tempo. Mas eu tinha que reconquistar meu espaço primeiro dentro de casa, ninguém acreditava. Não, isso aí é uma fase, você vai voltar logo, vai voltar. Logo vai repetir as mesmas coisas. Então eu precisava de um espaço, primeiro dentro da minha família, reconquistei o espaço. Depois dentro da sociedade. Então o processo é lento, difícil e sofrido. Mas eu não posso fazer papel de vítima. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter minha meta, eu tenho que ter espiritualidade alimentada. E eu tenho que diferenciar, eu tenho que fazer uma diferença de sobriedade com abstinência. Abstinência você prende o cara em algum lugar e não usa. Não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu atingi a sobriedade. Há 40 anos. Há 40 anos eu atingi um grau de sobriedade. Sobriedade é um jeito novo de viver. Você entendeu? Aí que faz a diferença, porque se eu for ficar preocupado com o empresário que não me deu a chance, tá vendo, é difícil, e ficar murmurando, de cabeça baixa, aí eu vou num espírito de desistência, aí eu não alimento aquilo que precisa ser alimentado. Então, sempre existiu, sempre vai existir, pessoas que vai falar para você, segue em frente, inclusive tem empresários que nos procuram, falam, dentro da minha empresa tem um paciente aqui, tem um funcionário aqui que é dependente de álcool, nós precisamos ajudar ele. Eu não posso mandar ele embora, sabe por quê? Eu não consigo outro para colocar com o mesmo talento e capacidade que ele tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um investimento. Eu pago o retiro, a internação, e ele volta para trabalhar comigo. E ele, além de ser um papel humano e ajudar a família inteira, ajudar o paciente, ele vai ter aquele funcionário capacitado de volta, você entendeu? Então hoje o olhar mudou em muitos lugares, em muitas situações. Realmente essa questão da dependência química é uma questão bastante complexa, que deve ser observada por toda a nossa sociedade e trabalhada pelo poder público. O nosso podcast está chegando ao fim. Quais reflexões que vocês desejam compartilhar com aqueles que nos assistem em relação a esse tema que é tão sensível, esse tema que é tão difícil de trazer respostas, de trazer soluções? Chicarone. Olha,
Acho que a grande consideração que eu faço aqui, que eu penso, que eu tenho em mente, é justamente essa questão. E aí eu ainda vou, embora estejamos chegando ao fim, eu vou abusar aqui um pouquinho, Cacá. E nesse sentido que é parte da minha consideração, né? Nós que por sorte, que graças a Deus, eventualmente não tenhamos qualquer problema, qualquer contato com pessoas dependentes, com dependência química ou até outras situações complicadas, mas temos sim a sensibilidade, a preocupação com a sociedade, com esses seres humanos lá. Como que a gente pode, eventualmente, ajudar numa circunstância dessa? Eventualmente numa comunidade terapêutica ou, eventualmente, de que jeito que a gente pode se engajar nessa luta contra essa situação degradante que as pessoas, às vezes, enfrentam? Vocês já estão ajudando muito, porque hoje vocês estão levando informações. Nós estamos deixando aqui o nosso contato. Então, quem estiver passando por esse processo de dor, vocês já estão fazendo a parte de vocês. Por quê? Porque vocês não estão só na parte tributária, vocês estão naquilo que é o essencial, né? Que é a vida humana. Isso aqui já é um grande passo. Quantos abrem as portas para receberem essas informações? Não é? Então isso aí já é um grande passo. E quem sabe se não nasce daqui, desse podcast, uma iniciativa assim fundamentada para que vocês possam colaborar com quantas comunidades terapêuticas, com quantos grupos de apoio que estão, olha, necessitando, mas de uma maneira assim inesgotável, com o porte de vocês, com a credibilidade de vocês, de alguém que possa os ajudar. Mas sem sombra de dúvida, esse aqui já foi um grande passo de vocês mostrarem esse lado humano de vocês, se colocando à disposição para todos os membros da Sinafresp. Então, com isso, muito obrigado, Cacá. E é assim que eu deixo essa mensagem, então, né? A gente tem condição, a gente pode ajudar neste processo, influir na sociedade, divulgando essa informação, não deixando de falar, não abaixando a voz quando se vai falar de algum assunto que seja tão delicado e tão contundente como esse que tratamos hoje aqui de dependência química. Então vamos, nós aqui, auditores que assistimos esse podcast, nós colegas todos, de todos os estados inclusive, que nos veem, vamos estar atentos para essas circunstâncias e na medida do nosso possível, e o nosso possível tem uma medida gigante, que a gente divulgue esta mensagem e vamos a partir, inclusive, da justiça fiscal e do nosso trabalho pela justiça fiscal, garantir recursos, garantir boa aplicação desses recursos e aí sim, sempre olhar para uma pessoa com dependência química, olhar a pessoa, o indivíduo, o ser humano que está lá. E vamos com isso construindo um mundo ao qual todos queiramos pertencer. Devanir, Cacá, quais são as reflexões de vocês? Não, eu gostaria de deixar uma meta para o pessoal, pode? Sim. Estipular uma meta, porque tudo começa, as coisas boas e não tão boas, tudo começa no pensamento. O pensamento alimentado vem o desejo. O desejo alimentado vem a vontade. Depois da vontade alimentada é que vem o ato em si, das coisas boas e não tão boas. E a meta que eu gostaria de levar vocês a pensarem a respeito dessa meta é que eu estava em Rondonópolis, numa palestra que eu ia ganhar R$10 mil pela associação comercial. E eu escutei essa voz falando assim para mim, enquanto eu dava a volta na praça, porque seria à noite, isso era umas 4 horas. Eu vi uma criança, e essa criança, ela corria, limpava o vidro e pegava uma moeda. Ela corria, pegava uma moeda e limpava o vidro. E ela voltou e eu escutei uma consciência, a voz da consciência falando assim, agora você vai lá e senta perto do menino. E eu falei, rapaz, mas eu não vou sentar perto do menino, porque eu nunca vi o menino. E eu sou muito tímido, e eu não conheço o menino. Aí eu dei outra volta e escutei uma voz falando assim, vai lá e senta perto do menino. Eu falei, mas eu não vou sentar perto do menino, porque eu não conheço o menino. Aí pela terceira vez eu falei assim, eu vou sentar perto do menino. A hora que eu cheguei, que eu sentei, que eu criei coragem,
Ele levantou e saiu correndo. Peraí. Foi lá, pegou mais um e veio, contando a moeda. Aí eu falei assim pra ele, ô filho, 10 mil, né? Quanto que deu hoje? Ele falou assim, hoje? Ih, tio, hoje deu pouco. Hoje, tio, se eu voltar pra casa de ônibus, o que deu hoje não vai dar pra comprar pão amanhã. Hoje não deu muito, não. Aí eu falei pra ele assim, então, agora você pede o que você quiser pra Deus, que hoje Deus vai te dar. A menina fez assim, coçou bem, pensou bem, baixou a cabeça. Ele falou assim, ô tio, não sei de onde o senhor veio, nunca vi o senhor aqui na praça, nem conheço o senhor, mas vou falar uma coisa séria pro senhor. Tem uma coisa que eu tenho pedido para Deus faz 3 meses e hoje ele me deu. Foi o que ele deu para você? Deu o senhor para sentar perto de mim. Por quê? Eu sou pobre, mas não mexo nas coisas dos outros. Aquele menino queria se sentir gente. Então você que está nos vendo agora, estipula essa meta. Leva alguém mais próximo de você a se sentir gente. Não é dinheiro. É um perdão. É um elogio. Leva o outro a se sentir gente. Estipula uma meta. Você vai ver como as coisas vão melhorar para todos. Que mensagem linda. Muito, o que falar depois disso tudo? Mas assim, reflexão que eu faço é no sentido que, aliás, eu sempre faço essa reflexão, né? De que, às vezes, a gente ataca ou enxerga um problema quando ele passa, ou uma dor quando ela bate na nossa porta. E, às vezes, a gente não enxerga a dor do outro, o problema do outro, né? E as coisas que acontecem na casa do outro, né? Então, até para os nossos colegas e para que estiverem nos ouvindo, né? Às vezes nós podemos estar levando uma vida muito boa, sem problema, sem absolutamente nada, né? Mas o que assim, uma coisa que o Cacá falou, vai nos trazer bastante sentimento de humanidade, sentimento de amor. A gente também, mesmo que a gente não tenha esse problema, a gente estar olhando para os problemas do outro e estarmos nos colocando, isso é um amor cristão, estarmos nos colocando à disposição do outro, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje, às vezes, nós até antes de fazermos esse podcast, discutimos, tá, mas é papel do sindicato fazer isso? Claro que nós discutimos, né? A gente também se preocupa com isso, né? Mas a gente refletiu de que sim, talvez não seja o papel fundamental do sindicato, mas é algo além daquilo que nós podemos fazer no dia a dia. O que nós estamos fazendo aqui com esse podcast é algo além, algo que eu tenho certeza que não queria que fosse assim, mas para um ou outro colega, para uma ou outra família, essa reflexão que o Cacá fez aqui, essa discussão que ele fez aqui, com certeza vai ajudar a abrir caminhos, nem que for no sentido de dizer, olha, eu descobri uma pessoa que se eu ligar para ele, ele vai me ajudar a tomar uma decisão, arrumar um caminho, vai me dar uma luz. Então, para mim, se alguém precisar, por exemplo, ligar para o Carlos César, né, e eu endosso que ele é uma pessoa que eu conheço há 30 anos, né, honestíssima, vive da missão, ele não cobra, aliás, ele não está cobrando nada para estar aqui para a gente, ele está aqui como missão da vida dele, né? Então, se alguém que estiver precisando se sentir acolhido de ligar para ele, tiver uma ajuda, para mim já está tudo certo. Você entendeu? A reflexão que eu faço isso. Se nós ajudarmos uma pessoa com esse podcast, uma pessoa que seja, para mim, já está tudo certo. E que a justiça social esteja cada vez mais presente em nossa sociedade. Exatamente. Agradecemos a participação do presidente do Sinafresp, Marco Antônio Chicarone, do vereador de Franca, Cacá, e do diretor do Sinafresp e auditor fiscal, Devanir Zuliani. A dependência química é uma questão de saúde pública, uma questão que deve ser observada por toda a sociedade e trabalhada pelos nossos representantes políticos. As pessoas que possuem dependência química, elas merecem ser tratadas com dignidade. A você que acompanhou até aqui, agradecemos a sua audiência. Até o próximo episódio.